Amém. Boa noite, igreja, paz. Obrigado, meu pastor, meu pai, meu discipulador. Desde criancinha me discipulando, minha mãe também. Estava me lembrando, a Cristina comentou comigo uma coisa ali no final do culto com a Giovana. E aí eu me lembrei, porque eu já ouvi muito vocês pregarem, né? Vocês foram pastores desde quando eu nasci. E eu estava lembrando que muitas vezes eu ouvi eles pregarem. E aí eu estava me lembrando de uma vez que eu estava no final lá da igreja. A igreja era grande, né? Estava na última cadeira com o meu melhor amigo, Lucas. E aí eu estava atazanando o culto. Estava mexendo naquele joguinho que eu tinha. Estava mexendo para lá, para cá, conversando com ele. E aí eu vejo meu pai me olhando assim, eu já ficando preocupado. Aí, do nada, ele para a pregação, ele vai no ouvido da minha mãe e fala assim, quer dizer, eu não sei o que ele falou na hora, mas depois eu descobri. Ele falou, chama o Lúcio para sentar do seu lado, porque ele não para de conversar. Aí a minha mãe porque tinha um espaço, né, para depois das cadeiras, tanto de um lado quanto do outro. Aí ela foi lá para o espaço, lá no canto, todo mundo olhou, porque ele parou o culto, foi falar com ela. Todo mundo olhou, aí ela fez assim para mim, ó. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Aí o coração gelou, eu fui lá, sentei do lado dela, e aí seguimos o culto. Se tivesse apelo, eu acho que eu ia à frente pedir perdão. E eu conto isso porque eu já ouvi muitas vezes eles pregarem, e eu entendo a responsabilidade do que é estar à frente, explanando a palavra de Deus, né? Existe uma responsabilidade enorme e eu, às vezes, eu agora fico até constrangido de pregar e eles dois ouvirem, porque o quanto eu já aprendi com eles, o quanto eu já aprendi com pessoas aqui que são muito mais capacitadas, muito mais experientes e eu entendo que a única capacitação que eu possa ter para falar para uma igreja que já conhece é a palavra de Deus, é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tudo para mim. Se você for lá em casa, a qualquer momento, eles sabem disso, eu vou estar no meu quarto com um livro e lendo, porque é realmente onde eu me fundamento, é o meu fundamento. Porque não existe nada para mim melhor do que a palavra de Deus, do que estar na comunhão com o Senhor, de estar diante do Senhor. E eu entendo que há uma capacitação, mesmo eu com 20 anos, pessoas aqui que têm a minha idade de fé, de crente, né? A única capacitação que eu tenho para falar é estar com base na palavra. Então, eu quero que, desde já, a igreja esteja atenta com a palavra, com aquilo que vai ser falado de acordo com a palavra. Porque eu estou aqui para falar de apenas uma coisa, daquilo que Deus já falou. Então, quando nós ouvimos um pregador, nós não ouvimos a ele simplesmente, mas sim aquilo que foi revelado a ele da palavra. Então, eu quero que você esteja atento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês, uma leitura da palavra, mas eu quero fazer uma oração também, para que tudo que a gente for ouvir nessa noite seja através da revelação da palavra do Senhor, da iluminação da palavra do Senhor. Eu acredito que a iluminação da palavra do Senhor é a ação do Espírito Santo em transformar a letra, o entendimento do que está escrito em algo, em uma verdade espiritual. E fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo é religiosidade, é depender de uma letra, é depender de algo que está escrito. Então entenda que tudo que for falado, isso para qualquer pregação, né? Tudo que for falado, explanado, tem que haver uma revelação do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo tem que ser chamado para que essa palavra, aquilo que está escrito, ele possa, Deus possa abrir os seus olhos e você possa enxergar o que está por detrás. A palavra de Deus diz que Ele esconde as coisas para que nós possamos achar, para que nós possamos procurar. Então, lendo as Escrituras, nós precisamos fundamentar a busca dela através do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ler a palavra aqui. É Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, vamos ler a palavra e depois vamos orar para que o temor da palavra, para que a revelação da palavra venha sobre nós, a igreja do Senhor. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6.
Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos ler de novo? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te peço, Pai, pelo nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor recaia com temor da Tua palavra sobre a Tua igreja agora, Pai. Em nome de Jesus, passeia sobre nós, Pai. Passeia sobre essas cadeiras, Senhor, sobre cada mente, sobre cada coração, Pai, para que a revelação, a iluminação da Tua palavra venha sobre a Tua igreja agora, Senhor. Em nome de Jesus, que as minhas palavras não sejam minhas, Senhor, mas que seja a ação do Teu Espírito na minha boca, Senhor, para a Tua igreja ouvir com os ouvidos espirituais, Senhor, para que as verdades profundas escondidas na palavra, Pai, estejam reveladas à Tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, age e quebra, Pai, toda a dureza de coração, Pai, tudo aquilo que vem impedir, Pai, a iluminação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, recaia, Senhor. Vem agora, Senhor, agora, Pai, com Teu Espírito de revelação, Pai, com Teu Espírito de iluminação, Pai, e ilumina a palavra sobre a Tua igreja agora, Senhor. Eu te peço, Pai, eu te agradeço pelo nome santo de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. Eu quero começar contando uma história para vocês. Eu não vou falar agora do texto, mas o pastor Ângelo me incumbiu, né, de trazer uma palavra em relação à oração, a buscar ao Senhor em secreto. E a minha história, desde quando eu era pequeno, né, eu nasci em berço evangélico, né, eu nasci em uma casa cristã com os meus pais pastores. Então, desde o começo, eu sempre fui para a igreja. Eu sempre estive diante do Senhor nos cultos, sempre busquei ao Senhor criança, sempre fui para a escola dominical das crianças, sempre estive no meio evangélico. E aí, estando nesse meio, a gente vê muita coisa, a gente entende muita coisa, né? Porque a gente cresceu nesse meio. E a gente se mudou muito, né? Porque nós mudamos de igreja, eles abriram muitas igrejas. Nós primeiro estávamos em Sulacap, eles pastorearam durante alguns anos, 10 anos, né? 9 anos. Depois nós fomos para Nova Iguaçu, abrimos uma igreja lá, eles abriram, né? Depois nós fomos para a Ilha do Governador, e aí nós viemos para cá. Mas dentre esse tempo assim que surgiu, a gente já abriu outras igrejas também, né? Já nos relacionamos com muitas igrejas. Então eu sempre cresci envolvido demais com a igreja. Minhas férias eram dentro da igreja. Eu aprendi a tocar a bateria porque no final do culto eu ia lá tocar, porque eu ficava na igreja até fechar, e aí eu ficava muito tempo na igreja. Mas até que ponto eu acreditava que eu estava na igreja, eu estava na igreja, mas será que eu acreditava naquilo mesmo? Porque meus pais eram cristãos, né? Meus pais eram os pastores. Mas e eu? Eu cresci e entrei no meio disso. Eu entrei e não escolhi. Eu não escolhi entrar nesse meio, esse é o ponto. Porque a gente cresce e aquilo é meio que colocado sobre a nossa vida, a gente passa a gostar, a gente cria amizades, gosta de ir para a igreja, mas gosta por causa das amizades. Então passou um tempo e eu acredito que a partir dos meus 12, 13 anos, nós saímos, né, da denominação aonde nós estávamos, e para mim foi muito duro aquele tempo, porque eu deixei meus amigos e aí eu tive que escolher se eu ia ser salvo por conta dos meus pais ou eu ia decidir buscar Deus por mim próprio, pela minha escolha, por aquilo que eu queria. Porque deixou de ser um momento que eu encontrava os meus amigos. Eu vim para cá, eu não queria estar aqui nessa igreja há 6 anos, e eu tive que decidir se eu ia continuar vindo para a igreja, isso sem contar para os meus pais. Eu sempre fui muito reservado. Minha mãe reclama disso, né? Que eu escondo um pouco os meus sentimentos.
mas eu sempre preservei esse sentimento em relação a estar aqui por conta deles, porque eu sabia que foi um tempo muito difícil, e aí a gente tem que ajudar os pais. Eu sempre tive essa compreensão de ajudar no chamado da vida deles, porque quando Deus dá um chamado, Ele dá uma estrutura, tanto familiar quanto de sentimento dos filhos, e eu aguentei, e eu tive que deixar amigos de infância. É como se eu nascesse nessa igreja e hoje, com 20 anos, eu tivesse que sair, deixar todos os meus amigos, por conta de ter que sair. E aí foi muito duro, mas eu tive que escolher. Foi um momento de decisão na minha vida. Eu durante muito tempo, não queria vir aqui para a igreja, como eu já falei, durante mais ou menos 6 meses. E aí eu me afundava em jogo na internet, porque eu conseguia falar com os meus amigos através dos jogos da internet. Eu me sentia sozinho, porque os meus amigos não estavam mais perto. E aí Deus me colocou numa posição complicada, porque eu tive que decidir: eu vou querer vir para a igreja de novo, ou eu vinha só por causa dos meus amigos? Isso foi um baque na minha vida, e esse foi um momento de decisão que eu tive que tomar em relação a isso. Porque ficou em xeque a minha relação com Deus. Porque eu cria do fundo do meu coração, os meus pais são pastores, então eu vou para o céu, eu estou salvo. Eu tinha isso na minha cabeça. Se os meus pais são pastores, eu posso ser salvo, porque eu estou com eles o tempo todo, eu vou para a igreja. Mas Deus sempre te coloca em situações que você vai ter que decidir a respeito do que você vai escolher, se é Deus ou é o homem. E em xeque nessa questão, eu decidi, depois de um tempo, a estar diante do Senhor. E essa caminhada, desde os 13 anos, 14 anos, que foi essa etapa, desde os 20 anos eu tenho encontrado um lugar no Senhor, que eu posso me achegar, um lugar de prazer no Senhor. E é dentro desse contexto de luta, porque é uma luta de estar diante do Senhor, cansaço, falta de fé, diversas questões, mas nós precisamos decidir. E essa introdução, mas o que eu quero dizer é que nós somos roubados o tempo todo na nossa intimidade com Deus. E Deus nos chama para a intimidade. Abra a sua Bíblia em Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. Além de Mateus 6, Tiago fala a respeito disso, de uma escolha, de uma decisão. Tiago 4, capítulo 8, eu vou ler rapidamente. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vamos ler de novo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Desde o começo da criação do homem, o anseio de Deus foi por intimidade. Foi por separar um lugar para que Deus estivesse com o homem. Em Gênesis, Deus fala, a Bíblia fala, a respeito de um lugar de intimidade com o Senhor e o homem. Quando o Senhor criou o homem, a primeira coisa que Ele fez foi colocar o homem no lugar onde o Senhor estava, que era o Éden. E a Bíblia diz que o Senhor passeava nesse jardim, em comunhão com Adão, em comunhão com Eva. Então, Deus tinha vontade em ter intimidade com o homem. Ele plantou o homem dentro do jardim para que ele estivesse em comunhão com ele. Então, o anseio de Deus sempre foi por intimidade conosco. Mas por conta do pecado, o pecado que nos afastou de Deus, essa intimidade ela se tornou complicada, porque, imagina, nós não tínhamos que nos justificar, e agora nós somos pecadores e nós temos que nos justificar. Então ficou complicado, porque o homem perdeu a intimidade que tinha com Deus. Mais para frente, em Gênesis, fala que o homem passou a invocar o nome do Senhor. Antes, o nome do Senhor não tinha que ser invocado. O nome do Senhor já estava ali. O Senhor já estava presente. Mas pelo advento do pecado do homem, ele separou o homem de Deus. O homem, pela escolha dele, se separou de Deus. E a partir desse momento, o homem tem que invocar ao Senhor e buscar essa intimidade de maneira mais dura, mais de escolha,
que vai doer para ele, porque antes era só prazer estar diante do Senhor, porque ele vinha até o jardim, passeava, se ouvia os passos do Senhor, e ele tinha comunicação direta com o homem. Então o pecado nos afastou do Senhor, nos afastou dessa intimidade, e é a partir desse afastamento que começa o processo do Senhor para o reaproximamento com a intimidade, da intimidade com Deus. E esse reaproximamento durou durante toda a Bíblia. Eu separei com alguns exemplos aqui, como por exemplo os profetas. Diversos profetas foram levantados para restaurar a intimidade do homem com Deus. Os profetas mandavam aquele povo se voltar para o Senhor. Os profetas eram boca de Deus para o povo, ou seja, era uma forma de Deus se comunicar com o povo. No Monte Sinai, Deus queria falar face a face com o povo. Deus queria falar diretamente com o povo, e o povo escolheu: não, fala você, Moisés, porque nós temos medo dele. Então, o homem sempre escolheu se afastar e perder essa intimidade com Deus. Então Deus levanta Moisés, Deus levanta sacerdotes, e dentro desses sacerdotes nós temos alguns como Samuel, Moisés, os sacerdotes tribais, né, que são das tribos, a descendência de Arão. Então Deus levanta homens para restaurar essa intimidade que o homem perdeu pelo advento do pecado. E a gente vê esses homens se levantando, trazendo o nome de Deus à tona, a palavra de Deus revelada, para que o povo convertesse o coração e se voltasse para o Senhor, e essa intimidade fosse restaurada. Nós sabemos que esse processo ocorreu, mas ele não era 100%, ele não era completo. Ele só se tornou completo com a revelação de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. A Bíblia chama ele de sumo sacerdote porque ele foi o cordeiro que foi morto desde a consumação do homem, desde o começo dos séculos. E nenhum sacerdote poderia fazer o que ele fez. Ele simplesmente rasgou o véu e criou uma forma de nós, homens, estarmos diante de Deus. Coisa que nenhum outro sacerdote, nem mesmo Moisés, grande sacerdote como Samuel, como Davi, nem mesmo esses homens foram capazes de fazer isso. Mas Jesus, com a revelação da sua graça através de Jesus Cristo, ele criou um meio, um caminho que nós devemos buscar todos os dias, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca a intimidade. Foi um caminho que Deus encontrou. Em Apocalipse 1, 5, 6, ele fala que ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro perfeito. Ele encontrou uma forma de colocar o pecado do homem em segundo plano e nos dar o acesso ao Pai, coisa que o homem perdeu lá no jardim com Adão e Eva. Nós perdemos isso, mas por causa da revelação de Jesus, depois de tanto tempo, nós hoje temos acesso. Nós temos acesso. O Pai fala, Deus fala que Ele não habita em casas feitas por mãos de homens, e mãos de homens, Ele não habita, porque Ele não habita nessa casa simplesmente, Ele habita porque nós estamos aqui. Ele não habita em casas feitas por mãos de homem, mas Ele habita dentro de nós, porque nós fomos feitos pelas mãos dEle. Nós fomos desenhados, escolhidos, separados para estar diante de Deus. Então Ele não habita em casas, mas Ele habita em você. Por meio de Jesus Cristo, você pode estar diante do Senhor. E você pode decidir, assim como um dia eu decidi estar diante do Senhor. E não é questão de decidir um dia e a partir daí você simplesmente decidiu. É uma decisão diária, é uma escolha diária que nós temos que ter para estar íntimos do Senhor. Amém? Você entende isso? Mas o ponto onde eu quero chegar é que uma das formas mais especiais e uma das ferramentas mais preciosas de Deus para nós estarmos com intimidade, estarmos em intimidade com Ele, é a oração. E eu quero começar a falar a respeito da oração, porque é o tema dessa palavra e é aquilo que eu quero que vocês tenham atenção, porque a oração é a forma de nós nos conectarmos com o Espírito Santo, para que nós tenhamos capacidade de amar a Deus.
só por meio do Espírito Santo que nós vamos ser capazes de decidir estar diante do Senhor intimamente todos os dias da nossa vida. Então a oração, o meio pelo qual Deus escolheu falar conosco e nós falarmos com Ele, é uma escolha diária, é decidir diariamente orar ao Senhor, se comunicar com Ele, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É uma escolha diária, orar, estar diante do Senhor. Algumas pessoas falam que oração é um sinal de vida espiritual. Eu li isso em um livro, porque não há vida espiritual sem tempo de oração. Não há vida espiritual sem intimidade com o Senhor. Porque se nós pegarmos aquilo que está escrito, vai ser apenas uma filosofia. Sem a ação do Espírito Santo para que nós estejamos intimamente ligados com Ele, vai ser apenas uma filosofia se não tiver isso. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, por meio da oração, clamar a Ele, para que possamos estar ligados intimamente com o Pai. Amém? Abre em Efésios 6, 10, 12. A Bíblia nos fala sobre as armas espirituais, né? E a oração, ela é uma arma espiritual que nós devemos escolher todos os dias, né? Eu acredito que nós vivemos batalhas todos os dias de nossas vidas e nós devemos escolher lutar com as armas certas, né? Diversas vezes nós escolhemos lutar com as armas humanas, lutar com aquilo que o nosso braço pode fazer, lutar com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente pode pensar a respeito de alguma coisa, mas a Bíblia nos chama para lutar da maneira certa, escolher lutar as batalhas diárias com a oração. A palavra de Deus diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Deus fala que existem batalhas em nossas vidas, e as nossas batalhas não são travadas contra homens, contra escolhas de homens, mas contra principados e potestades, autoridades no mundo espiritual. Então as nossas armas têm que ser armas espirituais. E a oração é uma das formas mais preciosas para estarmos diante de Deus pedindo para que possamos vencer essas batalhas. Eu acredito que em tudo na nossa vida a gente tem que ter um tempo de oração. Para todas as coisas que nós vamos fazer, nós vamos pegar um ônibus, nós vamos orar para que aquele ônibus ele possa estar no caminho certo, com um motorista prudente. Então nós temos que escolher todos os dias orar nos pequenos detalhes ao Senhor para que Ele nos fortaleça, porque tudo é espiritual na nossa vida. A gente morreu para esse mundo, então nós somos seres espirituais. Nós devemos escolher batalhar com as armas espirituais, separadas por Deus. Deus escolheu a oração e deu ao homem essa oportunidade de estar diante dele pelo Filho de Deus, Jesus. E nós temos que escolher esse caminho para estar diante do Pai, orando e lutando as nossas batalhas espirituais. Eu, diversas vezes, vivo algumas experiências diferentes. Por exemplo, recentemente eu estava, na verdade, na nossa outra casa, lá em Vila Isabel. Eu estava de manhã, eu acordei bem cedo para ir para a escola, e eu lembro que eu tinha que tomar banho e me arrumar muito rápido, porque eu estava atrasado. Não estava atrasado, mas se eu parasse aquele tempo, eu ia chegar atrasado. E aí o chuveiro deu problema. Era muito frio no dia e eu tinha que tomar banho. Eu odeio tomar banho gelado. É uma coisa que para mim não dá. E aí eu estava tentando ligar no quente, tentando todos os jeitos, porque o chuveiro já estava com algum problema. E aí eu tentei e não consegui. Chegou uma hora que eu fiquei com uma raiva, que eu fiquei com um negócio, que eu falei, eu não vou mais para a escola, não quero mais. E aí eu fui lá no disjuntor, liguei, desliguei, isso tudo de toalha, andando pela casa. E aí eu resolvi parar. Falei, Senhor, eu preciso que esse chuveiro funcione. Em nome de Jesus, faz esse negócio funcionar. Esquenta esse negócio com o teu fogo. E aí, mas foi uma oração sincera. Eu falei, eu estou lutando as minhas batalhas diárias com a oração. Parece um detalhe, uma coisa pequena, mas é uma escolha diária. Estar diante do Senhor. Eu lembro de uma vez que nós estávamos falando sobre vaga de carro. A gente, às vezes, entra no shopping e não tem nenhuma vaga de carro.
E aí, às vezes, a gente parar e falar, Senhor, eu preciso de uma vaga. Abre uma vaga para mim. E aí, dá 3, 4 voltas, não é, pai? Tu encontra uma vaga. Então, essas escolhas, por exemplo, o ônibus também. Eu pego ônibus e metrô todo dia. Aí, quando eu estou atrasado, eu falo, Senhor, eu preciso de um ônibus agora. Eu preciso de um ônibus, eu preciso que o metrô venha agora. O metrô sempre, eu pego o metrô sempre 8h25. Quando ele não vem, fica complicado. Aí eu oro, ele vem. Mas, por exemplo, o ônibus, diversas vezes, eu precisava pegar o ônibus rápido, e eu falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você mande um ônibus. E aí virava a esquina o ônibus. E eu falava, meu Deus. E é uma escolha diária. Tomar essas decisões são decisões espirituais que requerem de nós olhares espirituais. Eu poderia muito bem ficar chateado porque o chuveiro não pegou, com raiva porque não tinha vaga, mentir porque eu cheguei atrasado por causa do ônibus e ficar chateado porque o ônibus não chegou. Eu poderia tomar essas decisões humanas, mas eu escolho diariamente, nos pequenos e grandes problemas, colocar diante do Senhor aquilo que eu preciso, porque Ele está à disposição para você pedir. Basta você pedir. Então, é uma questão nossa. Abre em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Ele fala sobre decisões nesse texto. A respeito de que nós decidimos diariamente tomar decisões próprias da nossa carne, daquilo que nós entendemos que é o melhor. O texto fala assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, o Senhor está falando, Tiago fala na carta dele, que vocês não devem tomar decisões sem antes consultar ao Senhor. Eu não devo tomar ações ou decisões a respeito daquilo que é espiritual, porque tudo é espiritual, sem antes consultar ao Senhor. Estar intimamente ligado com o Senhor, estar em intimidade com o Pai, é tomar decisões com base na oração, na intimidade com Ele. Porque nós somos seres espirituais, como eu assim falei. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre o si, né? Se vocês forem a tal lugar, porque é engraçado que Deus, Ele libera a oração para que nós estejamos em intimidade com Ele, mas Ele requer prescrições para que Ele derrame sobre nós aquilo que nós pedimos. A Bíblia fala, não precisa abrir, em Deuteronômio 4:29, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós precisamos entender as prescrições do Senhor, porque Ele não fala simplesmente orem, Ele fala me busquem, mas é de todo o seu coração, é de toda a sua alma, não basta só buscar. Existem prescrições que o Senhor coloca para que Ele se revele à sua igreja. A Bíblia fala que e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, ou seja, é uma promessa de achar a Deus, porém se o procurarem de todo o seu coração. Deus requer todo o nosso coração, toda a nossa alma, não é só simplesmente pedir a Deus em nome de Jesus, com base na sua vontade, é entregar de todo o coração. Existe uma diferença muito grande nisso, porque às vezes nós requeremos de Deus muitas coisas, mas nós não fazemos para tanto. Nós não fazemos para que Ele derrame. Nós não fazemos e só pedimos. E esse movimento é um movimento de olhar para si próprio, é um movimento de sempre requerer de Deus, de ser um pedinte de Deus. E não é isso que Deus revela na sua palavra. Então Ele fala que se vocês me procurarem de todo o coração, não existe uma forma de procurar o Senhor se não for de todo o coração, a não ser que você queira, você não achar Ele. Porque se você quiser encontrar o Senhor,
tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a sua alma, com toda a sua intensidade. O primeiro mandamento fala isso: busque o Senhor, ame o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu entendimento, porque Deus requer de nós um movimento. Ele nunca vai dar para nós uma promessa sem que antes Ele requeira de nós um movimento. É preciso se movimentar. Oração é movimento, é estar diante do Senhor, é escolher, é ter uma escolha diária de estar diante do Senhor. Então essas prescrições, aquilo que nós entendemos como algo que o Senhor prediz para que nós façamos e encontramos aquilo que buscamos, é muito importante. Entender e compreender isso é vital para uma vida de oração. Então Deus fala isso, da dimensão da oração a partir do nosso movimento, da nossa busca diária, de colocar todo o nosso coração naquilo, para que Ele derrame. Amém? É preciso compreender isso, porque Deus fala e Ele dá diversas promessas para nós. Aqui na quarta-feira, nós oramos a respeito das promessas de Deus. Nós sempre falamos isso. Buscamos orar a vontade de Deus, aquilo que está prescrito na sua palavra. Mas Deus requer um movimento para isso. O movimento é estar diante do Senhor, é orar pelo nome de Jesus, estar pelo caminho de Jesus, é entregar toda a sua alma, todos os seus sentimentos, tudo aquilo que te aflige e dizer: Senhor, eu estou aqui de todo o coração, eu estou aqui de toda a minha alma, de toda a minha mente para estar diante de Ti. Por isso, Senhor, derrama sobre mim tal coisa, derrama, Senhor, a Tua face sobre mim. E aí Ele derrama com bom grado, porque Ele não retém o seu coração, Ele não retém o seu coração para aquele que busca de todo o coração. Entenda isso, porque eu estava orando a respeito dessa palavra e buscando um direcionamento de Deus para que eu possa passar para a igreja uma dinâmica de oração, algo que o Senhor revelou para mim, que eu tenho entendimento de como funciona a oração, e eu busquei e pedi para o Senhor para que Ele me desse uma ilustração, algo claro para a igreja a respeito do movimento da oração, porque existe um movimento espiritual quando você dobra os seus joelhos, quando você está diante do Senhor orando. Abra em Esther capítulo 4, versículo do 9 ao 11. Eu lendo o livro de Esther recentemente, eu estou numa jornada de leitura bíblica, e eu passei pelo livro de Esther, e Deus me deu uma ilustração há um tempo atrás, a respeito de como funciona a dinâmica de oração. O texto não fala literalmente sobre isso, por isso é uma ilustração. Eu peguei um texto bíblico e Deus, a partir dos textos que revelam como funciona a dinâmica de oração, Deus me deu um entendimento. Eu quero que você entenda que aqui nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de Esther, que se tornou sua rainha. Estamos falando de um povo que não era todo judeu, mas que, por exemplo, Esther era judia, né? E o outro povo também, diverso, quando o povo foi exilado, né? Eles se tornaram subjugados por reis que dominavam sobre províncias. Então esse rei, basicamente só explicar o livro de Esther, esse rei estava dando um banquete, e aí ele mostrando toda a sua glória, toda a sua riqueza, e ele manda por um tempo chamar a sua rainha, chamada Vaste. Essa rainha, ela não se apresenta diante do Senhor, do seu rei, né? E ele fica muito irado, e ele fala assim, que ele vai tirá-la do trono, porque ela não escolheu estar diante do rei, e ela decidiu não estar diante do rei. Então ele ficou muito chateado, e aí ele retira ela de rainha, e aí ele busca uma nova rainha. E aí o povo escolhe moças bonitas para se separar diante dele, e ele escolher entre essas moças bonitas a melhor que ele tinha, e a escolhida foi Esther. Dentro dessa perspectiva, Esther passou por um momento complicado, porque um outro rei, um outro governador dentro da província de Xerxes, do rei, né, ele se tornou muito forte, e ele odiava os judeus por conta de diversas questões. E aí ele coloca diante do seu senhor que deveria matar os judeus. Só que Esther era judia. Então ela fala para o seu senhor a respeito disso, e ela se coloca no momento de decisão. Como é que ela vai fazer isso? Porque ela precisa salvar o seu povo, e ao mesmo tempo ela não pode fazer isso, porque ela não tem autoridade para isso. E aí o texto fala sobre Esther sendo confrontada por Mardoqueu, um outro judeu que estava diante do rei também, e ele fala que a rainha devia estar diante do Senhor e pedir para que ele tivesse misericórdia do povo. E aí ela fala claramente aqui,
em Esther capítulo 4, versículo do 9 ao 11, Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou qualquer que se aproxime do rei no pátio interior, sem por ele ser chamado, será morto. Eu quero parar aqui, mas diante do rei, ninguém podia estar sem ser chamado. Essa era a perspectiva do texto. E aí ela fala assim: como é que eu vou estar diante do rei sem ser chamada? Eu não posso estar diante do rei, a não ser que ele encontre graça em mim, que ele encontre misericórdia em mim, e ele estenda o cetro de ouro. O cetro de ouro significava a permissão para estar diante do rei sem ser chamado. Aquela pessoa, se ela se ajoelhasse diante do rei pedindo alguma coisa sem ser chamada, seria morta. Mas se ele estendesse o cetro por ver misericórdia na vida daquela pessoa, ela poderia estar na presença. Então essa dinâmica de estender o cetro, de dar permissão, que foi a dinâmica que Deus me deu a respeito da oração. Porque nós não somos dignos e nem justificados para estar diante do Senhor. Mas Jesus Cristo, através da revelação da graça de Deus, Ele dá esse caminho, Ele simboliza esse cetro de ouro para nós estarmos diante do Rei. Porque nós não somos capazes de estar, mas pelo cetro de ouro, que é apontado por Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nós temos permissão de estar diante do Rei. Nós, devidamente trajados, devidamente salvos, justificados por causa de Jesus, nós podemos estar diante do Rei com intimidade. Então o texto fala exatamente sobre isso, porque nós não nos sentimos dignos. A rainha Esther não se sentia digna, mas por ter uma missão maior, uma vontade que era de Deus, ela se apresentou com ousadia. E Jesus Cristo, que é o cetro de ouro simbolizado nessa ilustração, Ele dá a permissão para ela estar diante do Senhor. Mas entenda, nós estamos diante do Senhor pela misericórdia de Deus, revelada através da graça de Jesus Cristo. Nós estamos diante do Senhor, mas existem algumas questões que nós devemos trazer com relevância a respeito da oração. A primeira é em relação ao nome de Jesus. A palavra de Deus que diz que tudo que nós pedimos pelo nome de Jesus nos será dado. Essa promessa, é o que a gente estava falando aqui na quarta-feira, na Sala Amarela, é uma promessa muito rica, porque fala de uma promessa que é perfeita. Tudo que nós pedimos pelo nome santo de Jesus, Ele nos dará. Isso é tremendo. Às vezes nós ficamos ofuscados por tanto repetir essa promessa e saber dessa promessa que não entendemos a profundidade do que está escrito. Tudo que você pedir pelo nome de Jesus, lhe será dado. Ou seja, se você tiver o cetro de ouro apontado para a sua vida, que você tem, o véu foi rasgado e você tem essa permissão, você pode pedir ao Senhor e Ele lhe dará. Mas existem outras questões também. A rainha Esther, quando estava diante do rei, ela tinha a permissão, mas ela não podia pedir qualquer coisa. Ela não podia pedir a que viesse ao coração dela, porque ela não saberia se seria atendida ou não. E a outra questão que eu quero entrar é que tudo que nós pedimos ao Senhor tem que ser segundo a sua vontade. Porque a palavra de Deus diz que quando você pedir diante do Senhor, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade do Senhor, Ele vai derramar. Então não é só estar no nome de Jesus, no final da oração, falar em nome de Jesus, que eu vou ser atendido. Tem que estar o teu pedido de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, entendendo essas prescrições, nós temos que entender que existe algo além na oração, que nós precisamos entender e precisa ser revelado sobre as nossas vidas. Para terminar, eu quero dizer mais algumas coisas em relação a isso, mas o que acontece? A oração, ela não é só um lugar de petições. Às vezes nós nos colocamos como aqueles que pedem e só pedem. Imagina como é estar diante de alguém que só te pede alguma coisa. Estar diante do Senhor só para pedir alguma coisa é querer roubar do Senhor. É estar diante dele para o teu ego, para fortalecer aquilo que você quer e não aquilo que ele quer. Nós precisamos entender que precisamos pedir segundo a sua vontade, pelo nome de Jesus Cristo e de acordo com a sua prescrição, com a sua vontade, com aquilo que está diante dele para nós
como igreja. Então, o lugar secreto, o lugar de oração, é um lugar de intimidade. Eu separei alguns versículos do ensinamento de Jesus nos evangelhos, que ele nos ensina na prática a respeito de separar um tempo para o Senhor. Jesus separava um tempo para estar diante do seu Pai. Existe a questão do tempo que nós precisamos ter. É possível ter qualidade na intimidade com o Senhor com pouco tempo, mas é impossível ter alguma qualidade na intimidade com o Senhor sem tempo nenhum. Você compreende disso? É preciso separar um tempo para o Senhor. Então, quero ler aqui alguns textos em sequência para que você entenda os ensinamentos de Jesus a respeito disso. Em Mateus 14, 23 fala: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E Mateus 26, 36 fala assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Em Marcos 1, 35 fala: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Em Marcos capítulo 6, versículo 46, tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Fala de Jesus esse texto. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 9, 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Então Jesus separava tempo para orar. Ele entendia que a intimidade com Deus, a intimidade com seu Pai, era um lugar perfeito para ele estar. Mas era um lugar de decisões, era um lugar onde ele tomava as suas decisões. Estar diante de Deus em intimidade é perfeito, a gente poderia estar o dia todo, mas é preciso sair e aprender aquilo, retirar aquilo que você aprendeu no lugar secreto e tomar decisões na sua vida. É preciso entender que Jesus fazia trabalhos, ele trabalhava, ele servia no seu ministério, mas ele encontrou um lugar de intimidade com seu Pai, e ele separava esse tempo de maneira rotineira para estar diante do seu Pai em intimidade. Então é preciso decidir, assim como eu falei no começo da mensagem a respeito de decidir, é uma decisão diária. Deus, ele entrega a nós essas promessas, mas é preciso que você decida como igreja. Eu acredito que o avivamento, ele vem através de oração. Há um tempo atrás, há mais ou menos um ano, eu comprei diversos livros sobre avivamento para estudar. Meus pais sabem. E eu estudando, eu vi que todos os avivamentos, eles tiveram uma relação muito forte com a oração. Então, entenda, se nós queremos o avivamento, queremos o derramar do Espírito Santo, nós não temos que fazer movimentos humanos, nós não temos que criar grandes espetáculos, nós não temos que criar grandes eventos, nós temos que ir para um lugar de intimidade com o Senhor, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esse é o caminho do avivamento, esse é um caminho de crescer e ver ao Senhor. Crescer em intimidade com Ele é buscar o avivamento. Existem diversos homens na história, como Moisés, como Davi, que decidiram buscar um relacionamento com o Senhor. Davi, em Salmos 27, 4, ele fala: uma coisa eu pedir ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Moisés fala também: Senhor, uma coisa eu quero pedir para o Senhor, que o Senhor me mostre a tua glória. Eu acho que em Êxodo 33, 14, 33, 18, ele pede para ver a glória do Senhor. Então os grandes homens de Deus, os grandes avivalistas, os grandes homens da história, eles decidiram encontrar um lugar de intimidade com o Pai, uma decisão diária de intimidade que nós precisamos tomar. Amém? Esse é a chave, é o caminho para que o Senhor derrame o seu Espírito, para que o Senhor derrame o seu Espírito contra toda a carne, todo o pecado, todo o principado, toda a potestade na sua vida. Esse é o caminho. Encontrar um lugar secreto para estar é o caminho para caminhar com o Senhor. Moisés pediu para que o Senhor revelasse os propósitos dele, para que o Senhor revelasse a glória dele e ele visse a face de Deus. Deus viu o coração dele, o anseio do coração dele, e ele entregou a Moisés. Não entregou totalmente o que ele queria, porque não era totalmente a sua vontade, exatamente igual a de Moisés, mas ele entregou aquilo que era a vontade do Pai. Mas basicamente, eu quero te dizer isso, que nós devemos encontrar um lugar de intimidade com o Senhor.
Elias, quando estava fugindo de Jezabel, ele se escondeu numa montanha, e o texto diz que diversos movimentos surgiram, terremotos, grandes vendavais, pedras se moveram, e em nenhum lugar desses Deus estava, mas Deus estava numa brisa. Deus estava num lugar solitário. Deus estava num lugar de silêncio. Ele não estava em grandes movimentos. Não busque grandes movimentos para encontrar o Senhor. Busque o íntimo. Feche a porta do teu quarto. Se tranca. Peça ao Senhor para que Ele se revele. E eu tenho certeza que dentro do seu quarto, assim como eu pedi há um tempo atrás, e o Senhor trouxe sobre o meu quarto algo especial, uma resposta especial, eu acredito que vai acontecer com você. Eu só estou falando sobre esse tema porque eu vivo isso. E não é isso para glorificar as minhas escolhas, mas é uma questão de humilhação. Estar diante do Senhor, escolher estar intimamente ligado com Ele, é decidir se humilhar, é decidir dizer: eu sou fraco, eu não posso, só Ele pode. Então eu vou estar diante dEle.